você vai precisar mudar de casa, porque a casa que você tá é pequena com a grande vitória que Deus tem para te entregar. E aí você vai precisar mudar de casa para caber a vitória que Deus vai te entregar. Amém, em nome de Jesus. Então, bom dia, paz do Senhor Jesus. 40 ou 36, ou perdão aí, errei aí, ó. 36 dias da campanha da leitura do capítulo de Gênesis. Então, hoje nós estamos no 36º dia da leitura do livro de Gênesis, capítulo 36. Perdão aí que eu botei errado aí na capa. Agora que eu tô vendo que eu botei 46, mas é 36. Amém. Se caso tiver como eu mudar, antes de encerrar a live eu mudo, mas pelo jeito não tem como mudar não. Amém, já botei, vai ter que ficar aí, mas eu boto lá no título lá, tá bom? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Perdoem meu olho inchado, é porque eu acordei agora. Hoje não tem férias, hoje não tem aula, Daniel tá de folga, né? Mas tive que acordar um pouquinho mais tarde, porque ontem eu fui dormir tarde. Então, perdão aí meu rosto inchado aí, tá bom? Em nome de Jesus. Então, vamos dar início à nossa campanha. Pega a sua Bíblia no livro de Isaías, que é a palavra que o Senhor nos deu hoje para iniciar. Está no livro de Isaías, capítulo 29. Amém. E de versículo 5. E a multidão dos teus inimigos será como pó moído, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa no momento repetindo. Isto acontecerá. Do Senhor dos exércitos será visitada com trovões, e com terremotos, e grandes ruídos, com tufão, e vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. Então, o Senhor, não se preocupa que quando o Senhor vier dar vitória para a minha vida e para a tua vida, ele vem com relâmpago, ele vem com trovão, ele vem com vento, mas que vai soltar o que é meu e o que é teu vai. O inimigo está com a fúria tão grande nessa campanha que todo dia Satanás levanta um levante contra a mina vida. Uma coisa que eu nunca fiz na minha vida aqui no meu fogão, na minha cozinha, eu fiz e Deus só confirmou o acidente que era para ter tido no meu fogão nas lives passadas aí com botijão, mas antes de ontem, foi ontem, eu fui fazer um negócio no meu fogão e o que eu nunca fiz durante 43 anos de idade, eu fui fazer e aí joguei a coisa, o fogo entrou na panela, que eu tive que jogar água dentro da panela. Então, tudo isso aí é fúria do inimigo por conta dessa campanha. E eu não tenho dúvida que tem muita gente recebendo. E aí, ontem, só porque o inimigo queria me ver hoje na cadeira de roda, ele queria me ver hoje em direto para o hospital, aí só porque o diabo não consegue tocar no meu corpo, aí quando ele não toca no meu corpo, ou no corpo do meu filho, ou no corpo de pessoas, porque pessoas que estão sobre a minha cobertura espiritual recebem livramento, aí quando ele não toca, aí ele toca nas minhas coisas aqui em casa, quebra uma coisa ali, quebra uma coisa ali. Então hoje eu fui abrir o cadeado para sair para fora, não abri. Mas eu também não fui insistir. Porque eu digo, não, deve ter ser a chuva, que choveu, e se for demônio eu não vou me estressar, não. Só ia pegar um negócio lá fora, depois eu vou. Mas tudo isso é a fúria do diabo. Porque pessoas estão recebendo livramento. Eu estou recebendo livramento. Então, meu amor, quem faz a obra do Senhor e não tem um leão para matar todo dia, não está fazendo a obra do Senhor. Porque quem está na posição agradando Deus e batendo de frente com o diabo, todo dia tem um leão para matar. E o crente que não tiver desse jeito não está obedecendo à vontade de Deus. Está fazendo a vontade do diabo e ele não está perseguindo e nem está usando ninguém para perseguir. Mas o crente que passa uma prova todo dia é por dois motivos. É porque ele está sendo fiel a Deus, Deus está se agradando dele,
e Satanás está furioso e manda todo dia um impedimento para que eu e você venha voltar para o pecado. Mas se eu e você confiar em Deus, na hora certa Deus resolve. Porque quando Deus dá uma ordem, o inimigo tem que soltar a minha vida e a tua vida. É só uma ordem de Deus para ele deixar eu e você em paz. Nós só tem que suportar o processo e esperar Deus dar ordem. Amém? Então fica com essa palavra aqui, que é a interpretação do jeito que Deus me botou no meu coração da explicação desse versículo aqui. Amém? Você pode ficar despreocupada que Deus tem poder de livrar você de todo mal. Eu não tenho não, mas Deus tem. Então pega aí sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 36. Amém? Os descendentes de Esaú. E estas são a geração de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Edom, Etel, e a Aolibama, filha de Ana, filha de Zebeão, a Evel, e a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E a Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel. Então, essas são os netos de Esaú, né? E aqui são, e vamos ver os filhos da outra esposa dele. Então, aqui são os primeiros filhos, aqui são os filhos da primeira esposa dele, né? E agora vamos a Ada. Aqui são os filhos de Ada. Agora vamos ver os filhos de Aolibama. E Aolibama teve a Jeús e Jalão e Core. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa e seu gado e todos os seus animais e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã. E foi-se a outra terra de diante da face de Jacó, seu irmão. Porque a fazenda deles era muita para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir, Esaú e Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Ruel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram aqui, aí agora aqui é os filhos da terceira mulher de Esaú. Então, já falou aqui dos netos de Esaú. Já falou aqui dos filhos de Esaú, da primeira mulher, Ada. Aí já falamos dos nomes dos filhos da segunda mulher, que é Aolibama. Agora são os filhos da Elifaz.
Não, da Elifaz não. Da Elifaz. E os filhos de Elifaz foram Temar, Omar, Zefon e Geata e Kenaz. Então, aqui está dizendo os filhos das esposas dele e os netos dos filhos dele, né? Aqui está falando toda a descendência de Esaú, os filhos e os netos. E Temar era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Então Elifaz, que é os netos, né? Então Elifaz é neto. Aí tá dizendo os filhos de Elifaz, que é Temar, Omar, Zefon, Izeate e Kená. Então 1, 2, 3, 4 são 5 netos de Esaú, que é filho de Elifaz. E Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. E teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Sama, Misa. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, filha de Ana, filha de Zebeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeus e Jolão e Core. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram os príncipes Tema, o príncipe Omar, o príncipe Zefon, o príncipe Kená, o príncipe Corem, o príncipe Geata, o príncipe Amaloque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de filho de Esaú, o príncipe Nate, o príncipe Zera, o príncipe Sama, o príncipe Misa. Estes são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú. O príncipe Zeus, o príncipe Jalão, o príncipe Core. Estes são os príncipes de Aolibama, filha de Ana, mulher de Esaú. Então, você viu aqui o nome dos filhos, dos netos. Estes são os filhos de Esaú. E esses são seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Sié, Orel, moradores daquela terra, Lotã, e Sobal, e Zibeão e Aná. E Disson, e Ezer e Dissá. Estes são os príncipes dos Ereus, filhos de Sié, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Orié, Omar e a irmã de
Lotã era Tina. Estes são os filhos de Sobal, Alva, e Manaate, e Elba, e Sefon, e Onã. Perdão aí, meu amado irmão, que eu tô gripada, então meu nariz está um pouco entupido, amém? E estes são os filhos de Zibeão, Aiã e Ana. Este é o Anã que achou os caldeus no deserto quando aplacentava o jumento de Zibeão, seu pai. Estes são os filhos de Ana, Disso e Aiolibama, a filha de Ana. E estes são os filhos de Dissa, Eda e Esba e Idra e Quera. Estes são os filhos de Ezer, Bila, Zaava e Acã. Estes são os filhos de Dissa, Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oréus, os príncipes Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Anã, o príncipe de Som, o príncipe Uezer, o príncipe de Sam. Estes são os príncipes dos Oréus, segundo seus príncipes na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom. Estes que reinaram, rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belã, filho de Beor, e o nome de sua cidade foi Dinabá. E morreu Belã, e Jobade, filho de Zerá, de Jorá, perdão aí, amados irmãos. Paulinha Bonfim, seja bem-vinda, amada irmã. Pai do Senhor Jesus. Vamos aqui continuar. E morreu Jobade e Ução, da terra dos Temanitas. Reinou em seu lugar. E morreu Ução, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Haddad e Samela de Masreca. Perdão aí esse nome aí, viu? Cadê onde foi que eu vi? E morreu Haddad e Samela de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Samela e Saul de Reobote do rio reinou em seu lugar. Então, e morreu Sanel e Saul de Rebote do rio foi quem reinou no lugar desse Samela, né? E morreu Saul e Baal-Aná,
filho de Aquibó, reinou em seu lugar, e morreu Baal-Aná, filho de Aquibó, e Adá reinou em seu lugar. Reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade foi Paú, e o nome da sua mulher foi Metabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Temá, o príncipe Alva, o príncipe Jetete, o príncipe Aliobama, o príncipe Eula, o príncipe Pinom, o príncipe Kenazé, o príncipe Temar, o príncipe Migbar, o príncipe Magdeel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Então, e aqui finalizo o capítulo 36 para a glória de Deus. Então, aqui é as descendências de Esaú. Mas primeiro eu vou ler o Salmo do número 7, para depois eu explicar um pouquinho e resumir aí esse capítulo aí, tá bom? Eu quero ser Senhor amado, glória a Deus, como olheiro do olheiro. Glória a Deus. Bora aí? Então, Salmo de número 7. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma, como leão despedaçando, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma, e alcance a qualquer aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Aleluia. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se, ó justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. Perdão aí que meu nariz está escorrendo e eu não trouxe nenhum pano. Daniel, me dá bico um papel, por favor, Daniel. É.
Perdão aí, amados irmãos, porque eu não peguei nenhum pano e meu nariz está escorrendo. Então vocês me perdoem, amém? Quer que eu traga um papel higiênico? Pode ser. Pegando os Daí. pedacinhos? Então, já preparou e já para ele preparou armas mortais e pôr em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que este está com dores de perversidade, concebeu o trabalho e produzirá mentira. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então, aqui eu encerro o 36º dia da campanha da leitura do livro de Gênesis. E olha, cansada, viu? Não cheguei ainda nem os 50 e um cansaço espiritual grande. Não é nem carnal, é espiritual. Por quê? Porque suga a gente espiritualmente. A gente recebe setada, né? Deus usa nós. E aí, quando Deus usa nós, suga nossas energias. Mas o bom é que quando a gente faz isso para Deus, não é em vão. O bom é que trabalhar para Deus é gratificante, viu? Não é perda de tempo. Eu e você trabalhar para Deus, viu? Fazer a obra de Deus. Fazer a vontade de Deus. Eu e você ganha presentes dados por Deus. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E ele é um provedor maravilhoso, viu? Mas só nós temos que esperar o tempo dele, o processo dele. Que não é do jeito que eu quero, nem no dia que eu quero, nem no dia que você quer. Mas é no dia que o Senhor quer. Então, por isso que nós temos que suportar o processo de Deus, para que nós venhamos receber vitórias dadas pelo nosso sacrifício, que é fazer a obra de Deus. Amém? E aqui a explicação do capítulo 36 é que, olha só, se você analisar no início do livro, desse capítulo, eu não lembro qual é mais ou menos o capítulo, mas era quando falava de Abraão. É bem no início. Você pode olhar bem no início dos capítulos, quando falava de Abraão e Ló, que foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Você pode ler aquela história lá, que aconteceu a mesma coisa com os netos de Abraão. Por quê? Porque Esaú é neto de Abraão, né? Então aconteceu a mesma coisa com o avô dele, Abraão, né? Então, para você ver que aqui é passando de geração em geração. Aqui são as bênçãos passando de geração em geração. Passando de pai para filho, de filho para filho, de neto, tataravô, enfim. E é bom que nós que nós possamos fazer coisa que atrai bênçãos. Porque quando nós faz coisa que agrada a Deus e atrai bênçãos, nossa geração vai passando de geração em geração. Agora, quando nós faz coisa ruim, vai passando maldição de geração em geração. E para quebrar uma maldição da nossa vida, nós sofre, nós passa batalha, guerra, peleja, para poder nós vencer as maldições. Então aqui com Esaú não foi diferente de Abraão. Abraão,
quando Deus disse, Abraão, vai para a terra da promessa, que lá eu vou te abençoar, lá eu vou estar contigo. Abraão sai da parentela, no caso. Abraão recebeu uma ordem para sair da parentela. Só que Jacó, neto de Abraão, recebeu diferente. Jacó recebeu a ordem de Deus, foi para voltar para a parentela. Você entendeu aí a diferença? Então, quando Abraão recebeu a ordem de Deus para sair da parentela, que eu vou te abençoar, ele levou Ló. Deus não mandou ele levar o primo Ló, ele levou o primo Ló. E aí o que aconteceu? Mas por que Deus mandou ele ir sozinho? Porque Deus sabia que Deus ia abençoar ele e a terra ia ser pequena para ele. A terra ia ser pequena para ele, o espaço ia ser pequeno para ele. E aí, se ele levasse outra pessoa, ou ele ia dividir, ou ele ia ter que sair do local. Ele ia ter que ceder o local que Deus deu para ele para outra pessoa. Você entendeu? Aí o que acontece? Ele levou Ló. As ovelhas de Ló começou a nascer muito. E os rebanhos de Abraão também. Onde não tinha a terra, era pequena para suportar os rebanhos dos dois. Onde Ló teve que sair para Sodoma, né? Teve que ir para essa terra. Não foi? Mas até ele chegar lá, teve uns outros processos que ele trouxe maldição para Abraão, que a sorte dele é que Abraão era um homem de Deus e foi salvar ele de todas as emboscadas que ele mesmo, Ló, entrou com a desobediência dele, né? Então, se você analisar Jacó e Esaú, que é filho de Abraão, né? É filho... Abraão teve 2 filhos. Isaac... Não, vamos ver. Abraão teve o filho Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Então, Esaú e Jacó já é neto de Abraão. Aí, o que acontece? Aí teve o roubo de Jacó com Esaú. Aí, Jacó saiu fugindo de Esaú. Aí, quando Deus mandou ele voltar, aí, no caso, a ordem de Deus para Jacó foi: Jacó, volta para a terra da tua parentela, que lá eu vou te abençoar. Mas só que tu levanta um altar para me adorar. Faz um altar para me adorar. Essa foi a ordem de Deus para Jacó. Jacó voltou. Quando Jacó voltou, Deus disse que ia abençoar ele lá. Deus disse que ia abençoar Jacó lá. Aí o que acontece? Quando ficou os dois juntos, Jacó e Esaú, Deus prosperou tanto Esaú quanto Jacó. A terra ficou pequena por 2. O rebanho de Jacó, Deus prosperou. O rebanho de Esaú, Deus prosperou. A terra ficou pequena. Olha só. Vê, não foi igual Abraão com Ló? Só que a diferença, olha só. Só que a diferença de Esaú e Jacó é que tudo foi da vontade de Deus. Deus mandou Jacó voltar, que ia abençoar ele, que ia prosperar ele. E aí, quando Deus viu que Jacó, Esaú era um homem bem sucedido, bem rico, por Deus, Deus prosperou Esaú, Deus também prosperou Jacó. Quando foi que Deus prosperou Jacó? Quando Jacó obedeceu a ordem de Deus, voltar para a terra da parentela. Aí a terra ficou pequena para os 2 irmãos, Jacó e Esaú, porque eles começaram a crescer, a multiplicar, a frutificar. E aí cresceu nora, filho e tudo. Aí olha só, o que aconteceu? Eles tiveram que dividir, tiveram que se apartar.
tiveram que se dividir, foi ordem de Deus. Agora, Esaú, tu vai para a terra aqui. Qual foi a terra? E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã. Então ele estava de Canaã, eles moravam em Canaã os dois, né? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Aí, ó, vamos ver para onde Deus mandou Esaú ir, ó, Canaã. E Ada, filha de Elon. Eu só quero ver aqui para onde ele foi. Que lhe nasceram na terra de Canaã. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, portanto, Esaú habitou na montanha de Sié. Esaú e Edom. Então eles foram aqui para estas, pois são as gerações de Esaú, pai dos Edomeus, na montanha de Sié. Então eles foram para o monte de Sié. Sié foi o local onde Deus mandou eles ir, porque lá tinha espaço para o rebanho de Esaú. E aí a terra ficou todinha para Jacó. Só que dessa vez, nem Esaú foi fugido e nem Jacó invadiu terra de ninguém. E nem Jacó ficou fugido. Foi da vontade de Deus separar os dois irmãos. Porque o próprio Deus prosperou eles lá. Tanto com filhos, netos, esposas e o gado, as ovelhas, né? Os rebanhos. Então aqui foi da vontade de Deus. E aí com a obediência de Esaú para ir para o monte de Sié, foi onde surgiu as descendências. Aí surgiu aí as... Que aí você vai estudar um pouco de teologia, genealogia. Você vai estudar um pouco aí vai entrar até genética pelo meio aí, da descendência deles. Que aí você vai estudar melhor. Mas foi onde surgiu os primeiros reis da época. Que nessa época não existia reis. Não existia reis. Não existia reis. Aí com a obediência de Esaú de sair para o Monte Siém, aí foi onde começou a surgir os primeiros príncipes e reis. Mas Jacó foi o primeiro que casou a mulher dele com um príncipe, né? Se você ver lá o capítulo 35, você vai ver que Jacó casou Diná. Eu acho que é Diná. Jacó casou Diná com um príncipe. Então, quem trouxe essa linhagem aí de príncipe foi Jacó, que trouxe para a terra de Esaú, para a terra de Canaã. Só que você tem que estudar um pouco aí. Você tem que estudar para você entender. Eu não fui estudar sobre isso, não. Eu fui estudar só sobre o capítulo. Mas cada palavra dessa daqui no dicionário tem um significado. É porque eu ainda vou preparar todo o meu material, dicionário. Vou comprar outra Bíblia da pastora, porque essa Bíblia aqui é uma Bíblia comum, ela não é muito explicada. Mas o importante é que eu tô procurando aqui onde a filha para você ver que quem casou com o príncipe foi a filha de Jacó. Eu quero só dizer aqui a parte que ela casou com o príncipe. Era. Tenho certeza absoluta que essa descendência de príncipe foi Jacó. Foi a filha de Jacó. Eu não consegui achar aqui, mas também não vou perder tempo.
eu não vou perder tempo. Eu não vou perder tempo porque pronto, aqui, ó, achei. É quando Deus quer que a gente mostra, né? Ó, é no capítulo 34, ó. Dina é desflorada. Então foi quando o filho do príncipe lá tirou a virgindade da filha de Jacó, ó. Ó. Deixa eu ler só a parte, ó. E Siquém, filho de Emon, Evel, príncipe daquela terra. Foi quem tirou. Então, Siquém, filho de Emon, Siquém é príncipe, filho de Emon, que tirou a virgindade de Diná, filha de Jacó. Então, foi Jacó que levou essa linhagem aí de príncipe. E aí, prosperou lá em Canaã. E aí, Esaú foi quem começou a surgir as primeiras descendências de rei. Que diz aqui, ó. Deixa eu só procurar aqui, ó. Então, Jacó surgiu, na família de Jacó, surgiu a descendência de príncipes. Surgiu os primeiros príncipes. E na família de Esaú surgiu os primeiros reis daquela época, que naquela época não existia reis. Aí a partir daí começou a surgir os primeiros reis. Vamos ver aqui, ó, reis. Onde surgiu aqui, ó. Eu só quero ver qual foi a esposa. Qual foi a esposa de Esaú, né? Qual das 3 esposas de Esaú? Que aqui é quando eles foram casando seus filhos. Foram casando seus filhos. Aí foram mudando de geração em geração. Aqui você tem que estudar um pouco de geografia. Você tem que estudar um pouco de história. Você tem que estudar um pouco de teologia. Então são 3 estudos que você tem que fazer. Geografia, história e teologia. Geografia para você entender as cidades. História para você entender a origem do surgimento, né, dos povos. E teologia, que é o estudo da Bíblia, né? É o estudo que vai mais a fundo, o estudo religioso. Oh, eu queria achar que onde fala de reis. Onde fala reis. Só tem um capítulo aqui. Só tem um versículo aqui que fala príncipe direto. Toda hora fala príncipe. Príncipe, príncipe, príncipe. Ó, toda hora, ó. O príncipe Tiná, o príncipe Alva, o príncipe Getete. Então, num versículo, eu falei 3 príncipes. Mas por quê? Porque foi Jacó que trouxe essa linhagem dos príncipes. E aí tem um povo. Tem um povo, né? Que eu já esqueci o nome do povo aqui. Tem um povo que fala. Tipo assim, hebreus, fariseus, não tem? Tem um tipo de um povo aqui. Do surgimento aqui desses príncipes com reis. É porque eu esqueci o nome. Se Deus me lembrar, eu falo. Mas você pode ver que fala cada versículo fala de príncipe. Ó, o versículo 41. Ó. O príncipe Ailibama, o príncipe Elã, o príncipe Pinom. Ou seja, 3 príncipes de novo em outro versículo. Mas rei só fala um. Porque é lá no final aqui desse versículo que vai começar essa descendência de reis. Deixa eu procurar aqui. Eu quero ler só o versículo que começou a surgir o reis. Que é para você entender.
que é para você entender um pouco que esse capítulo fala só de geração, de descendência, de filho, de neto, fala só de família, crescimento da família de Esaú, como a prosperidade de Esaú, e quando ele saiu, e o motivo que ele saiu da cidade dele, porque estava tão próspero por Deus, que aquele lugar ficou pequeno. Deus disse assim, Deus disse, quando eu te dar a tua vitória, a tua casa vai ser pequena. Minha moto. É um sufoco aqui eu com a minha moto dentro da minha casa. Porque minha casa é pequena e minha moto é grande. E como eu aprendi a andar, a primeira vez que eu pilotei moto foi numa moto grande, eu não tenho controle, eu não tenho habilidade na moto pequena e eu fiquei com medo. Não é? Porque essa já é a terceira moto que eu tenho. E todas as três é Bros, né? Eu já tive 2 Bros e uma agora a Cross. Então, eu não comprei a pequena porque eu não tinha... Como é que fala? Como é que diz? Eu não tinha habilidade. É mais ou menos isso. Eu não tinha habilidade nessas motos. Eu não sei, eu não me sentia segura. Porque a Pop não tem embreagem, né? Parece que ela não tem embreagem. A Bis também, se eu não me engano, não tem embreagem. E eu não me sinto segura com essas motos que não tem embreagem. Porque minha vida inteira minha moto teve embreagem, né? É mais ou menos isso aí. Que eu fiquei com medo, que eu fiquei insegura de comprar as outras motos menor. E aí Deus diz, quando eu te dar a tua primeira benção, vai ser pequena. Tua casa vai ser pequena que tu vai ter que sair da tua casa. Quando eu te dar as tuas primeiras bênçãos. A moto. A moto foi a primeira benção. Então, quando Deus promete, Ele cumpre, viu? Deus prometeu e cumpriu. Agora eu acelerei, viu? Eu acelerei. Que a vontade de Deus era que eu ganhasse mais. A vontade de Deus era que eu ganhasse mais. Mas foi eu que acelerei o processo para acabar com uma legalidade do diabo. O diabo estava montando nessa situação de divórcio e mandando demônio para mim 24 horas. Então eu fui lá bloquear e fechar essa porta dessa legalidade dessa pessoa. Mas deixa eu dizer para vocês, foi só eu fechar essa porta, a macumbeira tá na mão de Jeová. Enquanto eu tava com essa causa na justiça, ela tava no controle da minha vida. Ela tava mandando pombagira para me usar dormindo. Ela tava botando pessoas no bairro contra a minha vida. Pessoas no bairro estavam vindo com ódio contra a minha vida, querendo me dar um tiro no meio da rua, querendo me bater no meio da rua. Pessoas veio com vassoura, com pau, com foice, com machado, com facão para me amedrontar, tudo amando dela, tudo ajudando ela. Tudo para me amedrontar pelo fuxico que ela inventou de mim. Mas quando eu fui lá no fórum encerrar esse divórcio, que era para fechar essa porta que ela estava usando como legalidade para roubar minha prosperidade, agora ela está na mão de Jeová. O bom é isso. Eu perdi dinheiro, perdi. Mas o bom é que Deus se agradou da minha atitude. Eu provei para Deus quem é gananciosa por dinheiro, quem é invejosa, se é eu ou se era ela, que não abria a mão do que era meu, porque ela tava segurando o que era meu, eu não tava segurando o que era ela tava bloqueando o que era meu, mas foi eu que abri mão de dinheiro, entreguei na mão dela o controle, e aí Deus viu, Deus se agradou. Aí quando eu entreguei
Quando eu fui lá e abri mão de dinheiro, direito meu, que a casa era minha. Não foi ela que fez a casa, não. Quem fez a casa foi eu. No meio de sol quente. Mas ela estava bloqueando essa casa no inferno com bruxaria. Ela estava pedindo ajuda a demônios para amarrar essa causa na justiça. Mas quando eu entreguei, quando eu fui lá abrir mão de dinheiro, entreguei na mão de Deus, agora Deus pegou ela. Agora ela está na mão de Deus. Antes eu estava na mão de Satanás, que ela mandou o demônio para cá e Deus permitindo. E Deus me dando livramento dessas pessoas com faca, com facão, com foice, com enxada, com pau. Tô mentindo, Daniel? Durante esses 6 anos nesse bairro, não teve pessoas que passou por nós com essas ferramentas, e foi depois de uma visão que Deus me mostrou de demônio de violência? Meu filho tá de prova. Na hora que Deus me mostrou a visão de um facão, o homem passou com um facão. Eu disse para ele, olha, Deus me mostrou uma visão de o Senhor vindo fazendo isso comigo. Só que Deus está dizendo para o Senhor não fazer. Que o que for inventar para o Senhor, seja lá o que disseram, eu sou inocente. E se o Senhor tocar em mim, Deus vai amaldiçoar a sua vida. Esse homem passou por um processo grande de doença lá no posto de saúde. Agora, se ele pagou ela para mandar demônio para minha casa, problema dele. Ou se ele confiou nela e veio contra a minha vida me amedrontando com facão. Problema dele. Eu só sei que quem passou por um processo de enfermidade lá no posto foi ele. Mas eu entendo que foi Deus desfazendo bruxaria, demônio de enfermidade na vida dele. Desamarrando ele da mão dos bruxos. É isso que eu entendo. Então, quando eu entreguei essa causa, quando eu fui lá abrir mão de dinheiro para mostrar quem era gananciosa, quem fazia as coisas por dinheiro e quem estava armando laço para matar por dinheiro, quando eu fui direcionada por Deus, é porque eu abri mão de dinheiro. Eu abri mão de minha causa na justiça. Perdi, abri mão. Recebi só uma misériazinha. Mas para botar um ponto final para fechar essa porta do diabo. Só que quando eu fiz isso, Deus pegou ela. Agora ela está na mão de Deus. Ontem, quando a pessoa deu um tiro aqui no bairro de bomba, seja lá o que foi, chega o miolo da cabeça dela aqui, ó. Bem aqui, ó. Faltou foi sair para fora. É porque agora Deus pegou ela no controle. Para ela saber o que é demônio de loucura, demônio de surto. Porque é o demônio de surto que tá lá pertinho dela. Mas por quê? Porque ela mandou para mim. Ela mandou para mim. Ela queria que eu surtasse. Ela queria me envergonhar, que eu saísse correndo de minha casa com a mão na cabeça. Mas onde Deus me mostrou, ó. Eu correndo com a mão na cabeça. O demônio tá lá na cabeça dela. Que qualquer barulhinho ela já passa mal. Igual eu tava aqui na minha casa. Quando ela tava mandando demônio para mim. Agora Deus tirou da minha casa e deu na casa dela onde ela mandou. Então eu entendo que por mais que não era da vontade de Deus que eu abrisse mão do meu direito, mas Deus se agradou o motivo. Qual foi o motivo de eu abrir mão de dinheiro? Para salvar a minha vida, salvar a vida do meu filho e salvar a vida de pessoas inocentes que estavam sendo afetadas por essa mulher por causa de ganância de dinheiro. Pessoas inocentes foram afetadas por essa mulher por ganância de dinheiro. E eu vou citar uma das pessoas, Ceissa, que ela tem um carro de uma faixa vermelha. Que parou o carro bem aqui na porta dela. Foi uma das pessoas inocentes que foi afetada por esse demônio. Por quê? Porque ela me chamou para fazer cabelo, eu fui fazer o cabelo dela, a panelinha ficou na casa da direita, me espionando, me curiando. Depois foi lá mandar uma comidinha para ela consagrada demônio, para dizer que ela ficou doente porque eu entrei na casa dela.
Mas não. É porque quando eu saí da casa dela, entraram pessoas lá para levar o demônio. Que era para botar a culpa em mim. Então, foi pensando nessas pessoas que eu abri mão de dinheiro e disse, ela tá usando a causa na justiça para querer me roubar, é? Ela tá usando essa situação, ela e quem tá lá com ele, a atual dele, estão usando por causa de dinheiro, pô, deixa eu abrir mão de dinheiro. E deixa eu entregar na mão de Deus, que Deus é dono do ouro e da prata. Aí pronto. Aí Deus se agradou mais ainda. Deus se agradou mais ainda da minha atitude de abrir mão de dinheiro para salvar a minha vida, a vida do meu filho e a vida de pessoas inocentes que ela estava mandando demônio também para me prejudicar. E aí sabe qual foi a sentença de Deus para ela? Morte. Deus já mostrou para ela em visão, ela morta. E a pessoa que ajudou ela também, Deus fez saber. Deus mostrou a visão para ela, que ela vai morrer, ainda fez e ela ainda contou para a pessoa que ajudou ela. Aí tá com medo, ela e quem ajudou ela. Então tudo com o rabinho entre as pernas. Mas é com medo, porque Deus mostrou morta. E aí sabe o mal que me fizeram. Tem consciência do mal que me fizeram. Então você entendeu aí? Quando a gente faz a vontade de Deus? Então Esaú sempre fez a vontade de Deus. Por mais que Jacó roubou Esaú, porque não foi Esaú que roubou Jacó, não. Foi Jacó que trapaceou Esaú. O pai pediu cozido para Esaú. Esaú foi pegar o animal para matar e pedir para a mãe fazer o cozido. Mas como a mãe ouviu a conversa de Jacó, de Abraão, a mãe correu e contou para Jacó: Jacó, teu pai pediu um cozido para Esaú. Corre lá, pega lá qualquer. Enquanto Esaú se preocupou de pegar o melhor novilho, o melhor carneiro para dar para o pai, e foi escolher para poder matar antes, Esaú pegou um qualquer, nem escolheu com amor, mas porque queria rapidez, que era para chegar primeiro do que o irmão, onde o próprio pai achou estranho, quando ele chegou com o cozido. Oxe, Esaú, tu já chegou? Tu já achou o animal? Tu já sacrificou o animal? Foi rápido. O próprio pai, porque o pai matava animal, o pai caçava, o pai sabia a quantidade de hora que demorava para fazer uma caça dessa. O pai sabia. Mas como? Mas por que ele foi escolher o melhor? Porque ele via o pai fazendo isso. Ele cresceu vendo o pai fazendo isso. E aí ele também foi fazer do mesmo jeito. Mas como o Jacó queria roubar o irmão, ele pegou um qualquer um. Não estava nem perguntando se estava magro, se estava na época de morrer, se o pai ia gostar, se ia ser bom. Matou o primeiro que viu na frente. Então foi assim que aconteceu com Esaú. Como Esaú agradou o coração de Deus, ele foi próspero. E como dessa vez, no versículo 35, Jacó obedeceu à voz de Deus, Jacó se multiplicou no versículo 36, a ponto de Deus ter que apartar eles dois, porque não tinha terra o suficiente por dois ficar juntos, de tão próspero que Deus fez os dois irmãos, de tão abençoado que foi os dois irmãos. Então, meu amor, não se preocupa. Quando Deus quer abençoar, ele abençoa. Não tem. Você viu aí todo o trajeto que Jacó passou, todo o trajeto que Esaú passou, e aqui no final do versículo 36 prova que os dois foi próspero por Deus. Independente do sofrimento que ele passou, independente do teu sofrimento, independente da tua luta, do teu sofrimento, da tua peleja, não se preocupa, que o crescimento vem de Deus. A prosperidade vem de Deus. A cura vem de Deus. A providência, o socorro, ele vem de Deus. Lá no Salmo, tem um Salmo que diz,
Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas que não se abala. Deixa eu ler aqui, porque faz tanto tempo que eu li esse salmo. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas... Eu esqueci esse detalhe aqui. Mas meu filho lembrou. Obrigada, meu amor. Então, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tá bem escrito, mãe, ó. Não, não é aí não. Aqui, ó. É não. Pode estar escrito em algum lugar. Tá vendo como? Aqui, ó, Sião. É não, Ah, meu não, amor. não. É aqui, ó. É Salmo 120. Deixa eu ver. Onde é que eu vi esse versículo Não. aqui? Eu tô procurando. Ó, é Salmo 125. Meu filho não lê essa Bíblia aqui. Mas ele disse, mas eu vejo mamãe lendo. Então você vê aí o exemplo que nós temos que dar para nossos filhos. E eu lembro. Daniel, por que você sabia o final do salmo? Eu gosto de você lendo. Porque ele ouve eu lendo. Porque ele já ouviu eu lendo. Em voz alta para ele ouvir. E eu querendo mostrar o caminho para ele. Então você entendeu aí? O que eu e você tem que fazer dentro da nossa casa? Desse jeito, que agrada a Deus. Então, ó. Salmo 125, ó. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E ó. Cai por terra em nome de Jesus. Cai por terra em nome de Jesus. Era para eu espirrar na hora que eu entrei. Mas Deus me libertou desse espirro. Ó, na leitura do Salmo. Era ele dizer, eu confio em... Eu cuido de tu. Só porque tu confia em mim. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Sabe o que foi que eu espirrei? A minha dor aqui no meu pescoço, ó. Sabe o que é a minha dor no pescoço? Inveja dessa mulher contra a minha vida. É o peso de inveja dessa mulher contra a minha vida e de outras pessoas que ajudaram ela. Foi o que eu acabei de espirrar, a dor que eu sinto aqui na minha nuca, ó. Inveja. E na visão, para eu saber que era inveja, sabe qual foi a visão que Deus me mostrou? O juiz, o Rafael Paludo, morrendo, depois que comeu uma comida consagrada a demônios. E aí foi uma mulher que pagou o macumbeiro para botar o veneno na comida dele e ele morreu. Só que teve pessoas que mandaram botar veneno na minha comida, que era para eu morrer. Só que na visão foi Vitória Régia. Na visão, Vitória Régia me chamou para comer algo e é uma professora Vitória Régia. Na visão. Ela me convidou para ir para um lugar e aí ela com vidrinho de remédio, eu estava sentada comendo, no que eu fiz isso, ela xiringou algo dentro da minha comida. E aí eu já dei essa visão aí. Então o que acontece? Na visão, essa mulher chamada Vitória Régia mandou, ela no pensamento dela, ela queria botar veneno para eu comer a comida e eu morrer. Só que ela vai passar um sofrimento grande, porque se eu for pesar na balança, é ela que me deve. Não sou eu que devo ela, não. Se Deus pesar eu e ela na balança, é ela que me deve. Não sou eu que devo ela, não. Porque foi outra pessoa também que eu abri mão de dinheiro para ter paz, para ser feliz, para ter o amor de Deus, para agradar a Deus. Porque se eu tivesse brigar na justiça por dinheiro, eu não tinha agradado Deus. Então foi outra pessoa que eu abri mão de dinheiro para agradar o coração de Deus e ter paz. Porque dinheiro é a raiz
da maldição quem não tem Deus no coração. Eu sou justa de fazer com as pessoas o que tem que ser justo. É um papel higiênico desse, só tem um, pois vamos dividir. Daniel, eu não faço isso contigo na comida não, Daniel? Daniel, dá aqui o exemplo. Como é que a mamãe divide meio a meio, ensinando você a dividir também. Diz aqui, Daniel. Vem aqui, Daniel. Aqui eu faço isso para ensinar Daniel a dividir. Diz aí um exemplo que a mamãe divide meio a meio para você aprender a ser justo com outras pessoas. Diz aí, em voz alta, para a pessoa ouvir. Se tiver 4 conchas de feijão e de arroz, você coloca duas pro meu prato e 2 pro teu. Mas qual é o exemplo que eu mais uso? Tem um exemplo, tem uma comida que eu mais uso o exemplo. É o que tu mais come, Daniel. Arroz e feijão? Salsicha, né, Daniel? É salsicha. É porque é a mistura. É onde eu mais faço essa divisão. Se eu boto 2 salsichas e eu corto em rodela, aí eu digo, a salsicha tá cortada, então corre o risco de eu botar mais pra ele ou mais pra mim. Vamos dividir aqui, Daniel, aí nós dividimos. Uma rodela pra tu, uma pra mim. Uma pra tu, uma pra mim. Uma pra tu, uma pra mim. Que aí corresponde a uma inteira pra mim, uma inteira pra tu. Então é desse jeito que eu faço com meu filho aqui dentro da minha casa. Mas na minha cabeça, eu já tô mostrando pra eles dividir meio a meio. Mesmo sem eu ver você fazendo isso, que às vezes você coloca a comida pra mim não ver, eu já fiz isso aí um dia. Olha aí. Um dia quando você tá aqui, a comida tá lá, que eu queria comer, eu dividi na panela meu prato. Eu coloquei uma pro meu prato e uma no canto da frigideira. Uma pro meu prato e uma no canto da frigideira. Pronto. Então, pronto. Obrigada, meu amor. Tchau. Tchau, meu bem. Então, você entendeu aí? Então, se tem só esse papel higiênico, vamos dividir meio a meio, ó. Vamos desenrolar ele todinho, medir quantos centímetros. Ó, esse tanto centímetro é pra fulano. Esse aqui é meu e esse aqui é teu. Não fizeram isso comigo, não. Por onde eu passei, não fizeram isso comigo, não. Mas cobraram isso de mim. Cobraram. Não fizeram isso comigo, não, mas cobraram de mim. E além de ter cobrado de mim, ainda veio com competição comigo. E eu sendo desse jeito, que eu não mudei, não. Do mesmo jeito que eu tô sendo com meu filho, eu era com eles. Por onde eu passei. Por onde eu passei. Ah, ela tá sendo agora, ela tá fazendo isso só porque ela é crente. Não. Eu tô apenas continuando. Eu tô apenas ensinando pro meu filho que foi onde Deus me deu a obrigação de ensinar meu filho na terra. Amém? Então, o que acontece? Então essa pessoa planejou botar veneno na minha comida, com espírito de vingança. Mas por que espírito de vingança? Porque o motivo de eu não ter aceitado mais continuar com a sociedade. Porque estava me prejudicando. Estava prejudicando minha mente. Minha mente. Estava prejudicando minha saúde psicológica. Estava tirando minha paz. Enquanto eu tive paz, eu estava lá. Mas quando tirou minha paz, ó. O pai do meu filho do mesmo jeito. Enquanto estava me dando paz, eu estava lá. Quando tirou minha paz, eu pulei fora. Então, nenhum foi justo comigo. Mas os dois, ela não foi justa comigo. Eu abri mão de dinheiro para ter paz. Ao invés de eu ir me vingar dela, eu perdi mais na época. Hoje, se for vender lá, é uns 150 mil. Mas na época foi 80 mil. Então, pelo tempo que eu saí de lá, 30 mil, 40 mil eu tinha de direito. Era. 30 mil, 40 mil eu tinha de direito. Mas eu abri mão de dinheiro para ter minha paz. Para ter minha paz. Aí, ao invés de uma pessoa dessa agradecer que ficou com a mordomia, com o bem-estar
Não, a pessoa vem me querer me prejudicar. A pessoa fica com tudo, com a segurança, sabe? E a pessoa, em vez de se conformar, a pessoa é medíocre, mesquinha. Vem querer me prejudicar. Porque eu não aceitei mais a sociedade. As pessoas acham que eu e você é obrigada. Você não é obrigada, não. Você não é obrigada a você estar do lado de um homem que te bate. Você não é obrigada a ficar do lado de um homem que não te ama, que não te respeita. Você não é obrigada a ficar do lado de um homem que tira a tua paz, que te adoece. E Deus não vai te castigar se tu ficar. Não. Mas esse tipo de pessoa que a gente abre mão para ter paz, esse tipo de gente é tão mesquinha que ainda quer vir nos atrapalhar. Então, eu fui quem tive prejuízo nessa sociedade com ela, e ela ainda quis vir me atrapalhar, ainda quis vir querer se juntar para sequestrar meu filho, que foi lá na escola Mãe Tança. Na escola Girassol, quem planejou sequestrar meu filho foi Mariquinha Santana. E quem ia ajudar ela é uma funcionária dela loira. Na visão. Na escola Mãe Tança, quem ia sequestrar meu filho era a Vitória Régia. E na visão, quem ajudou ela foi uma menina chamada Aline. Que foi a visão de um carro branco indo pro interior. E aí pegaram meu filho e botaram dentro desse carro branco. No Mãe Tança. E era um carro branco como se fosse assim uma D20. Não era nem o pirueto. Não era nem as vans que pega as crianças. Era como se fosse uma D20 branca. Só que na visão, a Aline estava envolvida nessa D20 e na visão, essa Vitória Régia estava em pé. Ou seja, era Deus dizendo, tem a ver com essas duas pessoas aí. Ou seja, além de ter me dado prejuízo, a pessoa ainda vem querer armar laço contra a minha vida, destruir minha família. Aí você acha, quando Deus pesa uma pessoa dessa na balança, você acha que Deus é com uma pessoa dessa? Mas eu não tenho nem dúvida. Eu não tenho nem dúvida de eu esperar a justiça de Deus na vida de uma mulher dessa e na minha vida. Mas eu não tenho nem dúvida que quando Deus se levantar, que pesar eu e essa Vitória Régia na balança, eu não tenho nem... E não é por conta da questão, e não é porque... Não é por causa da vida pessoal dela, não. É pelos planos que ela fez comigo. É pela maldade que ela planejou no coração. Deus me mostrou que ela planejou, ela fez roupa de bruxaria para me deixar louca. Ela me deu um banho no lajeiro para roubar minha honra, que foi essas pombagiras que ela mandou para me usar dormindo, na visão. Então, na visão, foi tudo isso, foi ela. Mas ela quis botar a culpa no pai do meu filho, que foi o pai do meu filho que mandou essas pombagiras para me usar dormindo. Mas na visão, foi ela que tirou minha honra, jogando um despacho num lajeiro. E na visão, quem ajudou ela foi minha irmã Judite. E era para atingir o meu ex-marido, Antônio Mendes. As duas com inveja de mim. Tanto a minha irmã Judite quanto ela. Então, e tudo para ajudar a atual mulher que está com ele hoje. Todas essas pessoas aí apoiando a atual que está com ele hoje, que quer ser eu. É uma das pessoas que quer ser eu. Faz a comida igual eu, veste roupa igual eu, quer ser eu. Mas é umas pessoas que tá com a visão tão espiritual tampada que não enxerga a inveja na vida da gente e quer vir contra a nossa vida. Teve um dia que eu me assustei quando eu cheguei na lotérica, que essa menina
ex-mulher dele, ex não, atual mulher dele, tava com vestido igual o meu jeans. Chegou, me espantei. Aí eu peguei esse vestido e dei pra uma vizinha. Quando eu vi ela com vestido igual o meu. Eu fui pagar uma conta na lotérica. Quando eu olho, eu vejo a pessoa com vestido igual o meu. Eu disse, oxente, isso aqui é estranho. Mas por quê? Porque quando eu fui dar revelação de Deus para o pai dele, para ele vigiar com cilada de morte e de sequestro, quando eu fui entregar a visão pro pai do meu filho, eu fui vestida nesse vestido. E ela viu. Eu vestida nesse vestido. Pois quando eu estava na lotérica, essa menina estava vestida nesse vestido igual o meu. Chegou, me assustei. Mas como eu não conheço bem ela, tá com 8 anos, vai fazer 8 anos que ela tá com o pai do meu filho. Eu não sei quem é ela. Se eu ver ela na rua, eu não sei quem é ela. Mas olha só, uma foto em 2017 dela com o pai do meu filho no Geraguela. Essa foto que eu vi ela com ele, deu pra eu guardar um pouquinho da fisionomia dela. Que não foi nem muito porque eu não botei na minha cabeça. E foi só mais curiosidade. Deixa eu ver, menino. Quem foi essa mulher que esse homem me traiu? Aí quando eu olhei, eu disse assim, ah, Maria, esse homem teve a coragem de me trair com essa mulher. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Eu disse, meu Deus. Aí eu lembrei daquele ditado, cachorro tem as melhores ração dentro de casa. Mas ele só vai pegar a ração Paraguai. A ração ruim, podre. É um ditado aí, que cachorro pode ter as melhores ração dentro de casa. Mas só vai pegar as piores ração para comer. Foi quando eu vi a foto dele e dela abraçado no Geraguela, comendo um espeto, que tava mais ou menos com 1 mês eu separada dele. Quando eu vi a foto dos dois abraçados, aí veio essa visão na minha mente. Cachorro pode ter as melhores ração dentro de casa, mas quando vai pegar, só pega ração podre. Aí, por conta disso, eu não fui botar sentido nessa menina. Porque eu disse, pronto, quem não presta é ele. Porque eu tenho certeza que essa menina não é melhor do que eu em nada. Porque eu olhei pra ela e eu vi, pronto. Essa daí não vai fazer coluna no meio de sol quente com ele. Não vai fazer a comida que eu faço. Não vai dobrar a cuequinha dele, a meinha dele na gaveta que eu faço. Não vai respeitar ele igual eu respeitei. E nem vai esperar comer o espeto quando ele tiver dinheiro, igual eu esperei. Vamos comer o espeto? Não, eu tô sem dinheiro, vamos esperar amanhã. Eu olhei pra cara dela e vi isso. Eu disse, pronto, aqui ele vai comer o pão que o diabo amassou. E Deus vai usar ela mesmo para consertar ele. E ele vê a diferença de mulher que presta e mulher que não presta. Pronto, 1 mês de separada. Por isso que eu não fui botar sentido nela. E querer dar na cara dela. Por todo o sofrimento que eu passei 1 ano. Ele me traindo. 1 ano de traição. Porque outra mulher no meu lugar, com 1 mês de separado, ainda se sentia esposa. Eu não tinha nem dado. Eu não tinha nem dado entrada no divórcio. Então eu poderia me considerar esposa e dar na cara dela. Eu tava no meu direito. Eu não era evangélica, eu era católica. Mas quando eu olhei pra ela, que eu disse, menina, eu fui trocada por isso. Olha, não é humilhando ela, não. Alguém pode ouvir aqui meu desabafo e dizer que eu tô humilhando ela, que eu tô querendo ser melhor do que ela. Não é não. Mas é porque eu sei o que ela fez comigo. Eu sei o que ele fez comigo. Com demônios de vingança e de inveja contra a minha vida. Eu sei o que os dois fizeram comigo. Além de tomar posse de uma casa que era minha, que eu ajudei, ainda foram zombar de mim vendo eu sofrendo. E não foi só ele não, foi os dois. Era ele na rede e ela na minha cama. E os dois zombando de mim.
Eu correndo pra cima e pra baixo, sofrendo com meu filho. E eles achando graça. Não foi ninguém que me disse, não. Foi Deus que mostrou a visão. Que era pra eu continuar na minha. Que era pra eu nunca me humilhar pra um homem desse e pra uma mulher dessa. Era. Deus disse, tu se humilha pra mim. Tu se humilha pra mim. Então, o que que acontece? Eu tô dando exemplo aqui pra você entender o porquê que eu passei por toda essa luta. Então, eu abri mão de dinheiro na vida, quebrei a aliança e nunca mais fui humilhar ela por dinheiro. Ao invés de eu ir fazer macumba pra matar ela, porque ela não foi justa comigo, ela foi quem veio fazer o plano de me destruir. Ele também, do mesmo jeito, abriu mão de dinheiro. Uma pessoa entrou dentro da minha casa. Ao invés de eu ir fazer o plano para destruir os dois foi que vieram me destruir com um demônio de inveja contra a minha vida. Vingança. Vingança de quê? O que foi que eu fiz com essas duas criaturas? Só porque eu não aceitei mais sofrer do lado dessas duas criaturas? Eu não aceitei mais sofrer do lado dele? Eu não aceitei mais sofrer do lado dela? Como foi que eu errei? Como foi que eu errei? Porque eu coloquei meu desejo próprio? Olha, eu tenho um desejo próprio, eu tenho vida própria, tu aceito, então sou eu que estou sendo prejudicada, vou correr. Se tu não abre mão do teu orgulho próprio para me agradar, eu vou abrir mão de tua riqueza para eu me agradar. Amor próprio. Então, Deus está dizendo aqui que vai te tirar da mão desse tipinho de gente. Esse tipinho de gente que faz o mal, arma o laço, ainda se vitimiza, ainda quer vir atrapalhar a tua vida. Aí quando Deus me prosperou na casinha da Igreja Batista de aluguel, para eu pagar meu aluguel e continuar a construção da minha casa, aí os dois se levantou mais ainda contra a minha vida, fazendo bruxaria um atrás da outra. Agora, problema dele, que se deixou na mentira dela, que acreditou na mentira dela, que fez a cabeça dela. Porque Deus disse, ela fez tudo para te derrubar com inveja de tu, querendo tomar posse de tua casa, mas ele apoiou ela. Que ele podia muito bem dizer, não, você não vai fazer isso porque é errado. Ele não fazia isso comigo? Quando eu dizia alguma coisa, ele não dizia, não faz isso não. Ele não dizia isso comigo e eu não obedecia a ele? E por que ele também não usou a autoridade dela para dizer, não vai fazer isso com ela não, que ela não é ruim para merecer isso aí que tu quer fazer com ela não. Se você fizer com ela, eu vou lhe largar. Igual ele dizia comigo. Ele não dizia comigo? Olha, se tu fizer isso eu vou te largar, vou te deixar, vou pegar outra mulher. E por que ele não age com ela também, quando ela chama ele para vir fazer macumba no meu nome? Por que ele não diz, vai fazer macumba do nome dela não, que ela é inocente. E se tu insistir, eu te largo. Porque eu não gosto dessas coisas. Mas por que ele foi compactuar com ela com a maldade? Então, é por isso que ele vai sofrer. Se Deus permitir o que Deus me mostrou, é por culpa que ele apoiou ela a fazer maldade para mim. Ela fez a maldade e ele apoiou. Ela fez o mal e ele deu cobertura. Farinha do mesmo saco. Por isso que estão 8 anos. Por isso que se merecem. E, meu amor, não vale a pena você ficar com esse tipo de pessoas. Principalmente quando você é uma mulher independente. Principalmente quando você começou a trabalhar com 8 anos de idade para comprar seu sabonete para tomar banho. Principalmente quando você começou a trabalhar com 8 anos de idade para comprar o teu perfume, o teu absorvente. Porque eu não estou usando exemplo dos outros, não. Estou usando o meu exemplo. Com 8 anos de idade eu fui trabalhar lá no Rio de Janeiro, na casa da minha tia. Ela me dava essas coisas, mas eu limpava a casa dela. Eu cuidava dos filhos dela para ela ir trabalhar. Eu fazia a comida quando ela dizia, esquenta essa comida aqui. Então, eu lavava a roupa. Eu fazia tudo isso, então eu trabalhava. Ela me dava comida, mas eu trabalhava. Ela me dava
as coisas, mas eu trabalhava. Depois disso, eu fui para outros lugares e trabalhei o dobro de lá. Porque lá na casa da minha tia, eu não trabalhava muito não, que era na casa da minha tia. Mas nos outros lugares eu ainda fui trabalhar o dobro. Teve lugar que eu trabalhei o dobro. Que eu foi lavar, passar, cozinhar, babar e tudo. Então, aí por que eu vou ser sujeito a uma pessoa dessa? Por que eu vou aceitar ordem de uma pessoa dessa que eu vejo que não tem moral comigo? Hã? Então Deus vai descer a espada nos meus inimigos. E se tu tomar posse que Deus vai descer também nos teus inimigos, Deus vai. Deus vai, sabe por quê? Porque ele viu tudo que foi feito no reino espiritual para te atrapalhar. Deus viu tudo que foi pago no reino espiritual pedindo ajuda a espíritos para te atrapalhar. Deus tá vendo essa competição aí, dessa pessoa fazendo as coisas erradas, botando a culpa no teu lombo, ainda querendo competir que faz coisa boa. Te atrapalha, ainda quer competir contigo que faz mais coisa boa. Mas é fingimento. Não é nada de coisa boa. É comidinha consagrada a demônios. É roupinha. Ah, tá dando um presente pra fulano, um vestidinho. Um vestidinho naquele vestidinho vai uma pombagira mirim. Pra usar a tua filha dormindo. Aí tu não sabe o porquê que tua filha tá nesse desespero aí dentro da tua casa. Foi um vestidinho que alguém deu de presente pra ela sendo boazinha. Mas naquele vestido foi uma pombagira mirim do desespero, que é pra tu bater na tua filha, pra tu espancar a tua filha, e a polícia bater na tua porta pra te envergonhar, e o conselho do telar tomar a guarda da tua filha. Foi o pacote que encomendou nesse vestidinho aí que te deram. Viu? Foi uma pombagira do desespero mirim, que era pra polícia bater na tua porta, tu espancando tua filha, e pro conselho do telar roubar a guarda da tua filha. Porque tem uma perturbada aí com inveja de tua vida e não acha erro na tua vida e quer inventar. E se tu não pagar o preço pra Deus te mostrar, ó, tu cai no laço do diabo. Cai, porque Satanás, o inimigo, ele é inteligente, ele é astúcio. E ele é veterano também, viu? Ele só não é mais do que Deus, mas eles têm poderes. Ele tem poder também, viu? E quem ensinou ele foi o próprio Deus, quando ele era anjo de luz no céu. Mas quando Deus viu que ele ia trair Deus, Deus jogou ele e ele passou a ser das trevas. Fica aí com as trevas pra tu. E leva os outros anjos caídos que tu botou contra a minha vida. É os demônios. É os anjos caídos que o inimigo botou contra Deus. Amém? Pai amado, Pai santo, Pai querido. Então você entendeu aí a finalização do capítulo? Esaú foi para outra terra para prosperar mais ainda do que já prosperava junto com o irmão. E o irmão ficou naquela terra dada por Deus. O irmão ficou naquela terra dada por Deus. E Esaú foi para outra terra dada por Deus, onde Deus prosperou os dois. E cresceu, os dois multiplicou, frutificaram e foram abençoados por Deus. Amém, em nome de Jesus. Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus eu te agradeço por essa live, por esse canal, pelo meu celular, pelo pão de cada dia, pela minha internet. Ô meu Pai, em nome de Jesus, entrega a minha vida financeira nas tuas mãos, que o Senhor tira toda a barreira, todo impedimento, todo tranca-rua, toda barreira, todo migrador, tudo que fazem para me atrapalhar, eu repreendo em nome de Jesus. Mas que o Senhor está no controle. O inimigo pode até estar atrapalhando minha vida em algumas coisas, mas eu estou na mão do Senhor. Eu estou sendo lapidada, tratada, curada. Eu estou sendo capacitada pelo Senhor. E é por isso que em meia guerra eu tenho vitória. Em meia luta eu sou alegre, eu sou feliz. Porque o Senhor pode até nos botar na peleja, mas o Senhor se responsabiliza. O Senhor nos dá um pouquinho de paz
quando o Senhor vê que a gente está no limite de não suportar mais a luta, o Senhor vai lá e nos dá um pouco de paz. Então, meu amado, em nome de Jesus, eu entrego meus seguidores nas tuas mãos. Eu abençoo eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda ferramenta preparada contra a vida deles, contra a minha vida, não prosperará em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarda, nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada vai nos atingir, porque o Senhor já ordenou os anjos para nos guardar, para nos livrar de todo mal, em nome de Jesus. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Então, ó, Deus está dando livramento aí de infarto. Deus está dando livramento de infarto. Deus está dando livramento de queimadura aqui, ó. Deus me mostrou que uma pessoa ia ser queimada aqui, ó. Aqui também, nas costelas, ó. Deus está dando livramento de queimadura aqui nessa região. É como se você fosse queimar do ombro até aqui, ó. Então, Deus está dando livramento aí, amém? Então, você vigia aí sua vida, não sei como é que tá. Se você é inimigo, deixa de ser inimigo para Deus não vir permitir essa dor na tua vida de queimadura. Se você é inocente, continua orando, não para de orar. Porque quando você para de orar, você enfraquece. E aí o inimigo, ó, se aproveita da tua fraqueza. Então, que hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu tô olhando ali pro meu filho na cozinha, sentadinho brincando, com as massinhas dele, e como é gratificante quando Deus está no controle. Quando Deus está no controle, é assim que ele faz. Ele dá a calmaria que eu e você merece. Então, ver meu filho brincando ali, bonitinho, feito um anjinho, para não me atrapalhar aqui na obra do Senhor, é gratificante. Ele é abençoado? É. Mas também ele quando ele quer me agradar e quando ele quer me ajudar a fazer a obra do Senhor, ele ajuda. Mas qual é a criança? Qual é a criança que não é abençoada, né? Qual é a criança? Meu filho é saúde. Criança que faz algumas travessuras em casa é porque tem saúde, tem vida. Amém, em nome de Jesus? Então, que eu profetizo cura, salvação e libertação na tua vida. Que o Senhor venha te livrar de todo mal e você vai espirrar. Você precisa espirrar esse fogo, você precisa espirrar esse infarto, você precisa espirrar essa seta maligna que está dentro do teu corpo. Amém? Alguém pode já ter espirrado ou não prende o espirro não, viu? Que se você prender o espirro, é capaz de até, ó, quebrar a veia, coisa no cérebro e no corpo. Então não prende o espirro não. Pode espirrar e mostrar que o que Deus está mostrando é verdade. Amém? Então alguém vai espirrar o infarto. Alguém vai espirrar o espírito de fogo para não se queimar. Amém, em nome de Jesus? Então, mas o que é? São duas coisas. Alguém vai espirrar o infarto, porque a pessoa não quer devolver o que é teu e quer te matar. E aí tá te amarrando a tua vida sentimental. A pessoa que ia se queimar é porque tu ia agir no desespero, com a pombagira do desespero. Então, são dois espíritos aí. São duas revelações e dois espíritos. A pessoa que ia se queimar era uma pombagira do desespero. A pessoa que ia dar um infarto é porque a pessoa tá amarrando a tua vida sentimental, quer te matar para roubar o casamento dado por Deus, quer roubar teu marido, quer roubar teu noivo, quer roubar tua honra. É um mistério aí de um casamento, viu? Da vida sentimental. Tá amarrando a tua vida sentimental para roubar a tua honra e roubar o casamento dado por Deus. Amém? Então, que você vigia aí sua vida, amém? Mariana, por que só fala isso? Porque primeiro Deus me libertou de tudo isso para eu tá te dizendo isso. Uma pessoa me amarrou para eu não casar com o homem dado por Deus. Uma pessoa me amarrou para eu não ter os filhos dados por Deus. Por inveja de mim, por não querer me ver honrada, por não me ver ter uma família.
E aí o intuito dessa pessoa era para roubar a minha prosperidade. Enquanto eu ficava sozinha, a pessoa ia roubar a minha prosperidade. E aí tudo isso foi visão de Deus que me mostrou. Então eu não estou te dando revelação à toa, não. Primeiro eu suportei o processo, recebi o dom, fui aprovada por Deus, Deus me capacitou, me ensinou a usar o dom, para agora Deus está me usando para desfazer a amarração na tua vida. Amém. E ele ainda vai me capacitar mais ainda. Então, um beijo no teu coração. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir. Deixa o tec-tec na telinha, compartilha, curte, comenta. Se quiser me abençoar com a estrelinha, eu te desejo o dobro em nome de Jesus. E tchau, e voltarei amanhã, se o Senhor permitir, com o 37 dias da campanha para a glória de Deus. Amém.